Bom dia, irmãos. Graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus Cristo. Que bom começar o domingo junto com os irmãos para glorificarmos o nome de Deus no nosso culto público, culto congregacional. É um prazer estar aqui com os irmãos. Não é difícil, eu não acordo dizendo, poxa, hoje é domingo, mais um domingo, não é? Eu não acordo assim. Eu acordo animado porque hoje é mais um dia que o Senhor nos dá a oportunidade de, como igreja, prestarmos culto a Ele juntos. Muito, muito obrigado pela disposição de vir cultuar ao Senhor. É o próprio Deus quem atua no nosso coração para que isso aconteça. Vamos iniciar nosso culto público com uma oração. Abaixe sua cabeça. Santo Deus e eterno Pai, nós juntos elevamos a nossa voz a Ti, buscando a Tua presença, pedindo que o Senhor venha sobre nós com graça, venha sobre nós com direção, com paz, e nos abençoe e se manifeste a nós nessa manhã, nesse culto, nos abençoando como igreja do Senhor, falando ao nosso coração, recebendo os nossos louvores, as nossas orações e perdoando os nossos pecados, as nossas falhas diante do Senhor. Assim, recebe a nossa gratidão pela vida e a saúde que o Senhor nos dá para podermos vir à Tua presença, prestar-te culto, Deus. Assim, nós oramos agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, alguns avisos rapidamente. Nós temos, ao final da escola bíblica hoje, uma primeira reunião com os líderes de grupos pequenos da nossa igreja. Então, se você é líder de grupo pequeno, não ficou sabendo, estava no boletim ou não se lembrou, hoje teremos uma pequena reunião, não vai passar de 2 horas e 45 minutos. Estou brincando, irmãos. Não vai passar de meia hora, todo mundo vai sair a tempo de almoçar, tá bom? Então, se você é líder de grupo pequeno, a gente vai ter uma conversa para organizar algumas atividades aí, pedir que o Senhor nos abençoe. Um outro aviso, o irmão presbítero Manuel Coutinho está com uma lista de nomes ali fora para cadastro de membros. Então, confira se o seu nome já está lá, cadastrado direitinho. Ele disse que o nome que aparecer lá é porque está devendo alguma coisa. Então, os irmãos vão lá conferir, tá bom? Nós precisamos disso por conta da Assembleia. Aliás, a nossa Assembleia é no próximo domingo, pela manhã. Então, precisamos que esse cadastro esteja atualizado para não termos nenhum problema. Então, os irmãos, por favor, ao final do nosso culto, entre a escola dominical, podem procurar o presbítero Manuel, ele vai estar ali para fazer isso. Ok? Vamos orar, irmãos. Os irmãos têm acompanhado nos grupos de oração, tanto virtuais como presenciais da igreja, o caso da Alessandra, que é a esposa do Anderson. Ela está entre a vida e a morte, praticamente desenganada pelos médicos. O Anderson, ele está retornando à nossa igreja, participa do coral de homens, e temos orado bastante no grupo de oração, tanto as reuniões de oração que acontecem nas quartas, como pela internet também, no grupo do WhatsApp. Então, eu quero, nesse momento, eu falei com ele, disse que iríamos orar por ela. A Alessandra, ela está com um problema muito sério, um tumor na cabeça e com uma situação muito delicada, muito delicada. Essa semana ela passou por uma cirurgia, não é possível retirar o tumor porque ele está fixo a uma parte que danificaria o cérebro, enfim. É muito difícil a situação, irmãos, mas nós cremos que se for da vontade do Senhor, Ele pode restaurar e mudar o quadro. Ele pode fazer isso. Então, é o caso da Alessandra. Quero colocar para nós orarmos nesse momento, especialmente por ela e a sua família, o Anderson
eles têm 2 filhos. Orar para que o Senhor os abençoe. Vou pedir para o Nicola, está aqui, orar ao Senhor, colocando a vida da Alessandra. Senhor, em nome de Jesus, nós te pedimos nessa manhã pela vida da Alessandra, pela sua família, Deus, que o Senhor venha agir, Senhor, em favor dela, Pai, trazendo e restaurando a sua saúde, ó Deus. Pai, nós sabemos que o Senhor pode todas as coisas, ó Pai. E também, Senhor, nós como igreja, Pai, amamos essa família, Deus, e pedimos, Senhor, para que com a Tua misericórdia, Pai, venha sobre ela, Pai, sobre a vida dela, e venha, Senhor, regredir, Pai, todo esse quadro, Pai, que se instalou na sua saúde. Pai, no nome de Jesus, assim como a Tua palavra nos diz, Pai, que tudo que pedimos em Teu nome, Pai, o Senhor faria. Nós pedimos nessa manhã, Pai, venha visitar, Senhor, a sua filha, Pai, nesse momento, onde ela estiver, seus parentes, Pai, venha visitar também seus filhos, ó Pai, e que o Senhor venha cuidar cada um deles, Pai, no nome de Jesus, te pedimos. Amém. Amém. Obrigado, Nicola. Obrigado. Vamos cantar o hino, Salmos e Hinos de número 238. Eu convido os irmãos a ficarem em pé, aqueles que puderem, para soltarmos o diafragma, para cantarmos bem bonito para o Senhor. Mateus capítulo 6, versículo 25 em diante. Convido os irmãos a lerem juntamente comigo Mateus capítulo 6, do verso 25 até o versículo 34. Eu vou ler os versículos ímpares e a congregação os versos pares. Mateus capítulo 6, versículo 25 ao versículo 34. Diz assim o texto: Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Não semeiam, não colhem, nem ajuntam seus celeiros. Contudo, vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valeis vós mais das aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso de sua vida? Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles.
Portanto, não vos inquieteis dizendo: que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos? Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Amém. Amém. Os irmãos podem sentar. Eu quero chamar aqui a missionária Liz Lopes. Ela está ao Brasil, está de volta ao Brasil depois de um tempo. Ela vai fazer o nosso momento missionário pela manhã. Bom dia. Então, meu nome é Liz Lopes, eu sou membro aqui da igreja desde 2015, que é exatamente o ano que eu saí. Então, tem praticamente 3 anos que eu fiquei fora do Brasil. Eu cheguei agora no mês passado. Eu passei um tempo com a minha família e agora eu vim aqui na igreja, principalmente agradecer aos irmãos, porque eu sei que vocês têm orado por mim, vocês têm me suportado em oração, financeiramente. Eu agradeço muito ao Senhor pela vida de vocês. Bom, como eu disse, eu fiquei 2 anos fora, quase 3, e eu estava fazendo parte de um ministério e eu gostaria de mostrar para vocês um vídeo do que eu estava fazendo fora. OM Ships International is a non-denominational Christian organization dedicated to bringing knowledge, help, and hope to the people of the world. Since 1970, our vessels have welcomed more than 45 million visitors up the gangways in over 150 different countries and territories. For many, a visit to one of our ships is the first time they've ever had access to good quality literature at a price that they can afford. And this attraction often brings thousands of visitors to the ship each day. Our current ship, Logos Hope, features the world's largest floating book fair, and with over 5,000 titles of Christian, educational, and children's books, there's something for the whole family. Many people without access to education have learned vital skills and have been able to enhance their lives through a purchase from the onboard book fair. While in port, the crew also come alongside the people of the country in practical ways, providing water purifiers, eyeglasses, library projects, and more in an effort to share the love of God in a tangible way. God has used books from the OM Ships ministry and the practical service of Logos Hope's crew to impact countless lives for His glory. Então, eu tive o privilégio de fazer parte desse ministério por 2 anos, onde eu pude servir ao Senhor e servir as pessoas. No meu tempo, eu tive a oportunidade de visitar 25 países da África e do Caribe e da América do Sul. Então, eu consegui, com a graça de Deus, ver muita coisa que acontece no mundo. Às vezes, a pobreza, a falta de educação, do acesso à educação. Então, foi muito bom poder levar, né, como o vídeo fala, livros, e as pessoas tenham acesso a algo mais. E é muito gratificante ver as pessoas subindo no navio e depois saindo com um sorriso no rosto. Eu só queria contar um pequeno testemunho. Quando eu estava em Gana, na África, eu não falava muito bem o inglês ainda. E aí veio um senhor que era surdo e mudo. E eu falei, eu não falo inglês e eu também não falo línguas de sinais, né? Então, mas vamos lá. Cheguei para ele e falei a língua de sinal que eu sabia em português, que é diferente da inglês. Mas aí ele se interessou e a gente ficou 2 horas conversando, escrevendo, porque ele podia escrever. Então, com meu pouco inglês, eu escrevia, ele respondia em inglês. E eu tive o privilégio de evangelizar aquele senhor. Eu não sei como ele está agora, mas eu acredito que o Senhor me usou naquele dia para plantar uma semente no coração dele. Então,
queria encorajar a igreja, porque às vezes a gente pensa, mas eu não sei fazer isso, eu só sei até esse ponto, mas eu acho que missões é feita com a sua disponibilidade de servir ao Senhor, seja no seu trabalho, na sua escola, no seu vizinho ou no resto do mundo. Só queria que a gente abaixasse a cabeça. E no seu coração, eu não sei, eu acredito que o Senhor fala de maneiras diferentes. Eu queria que você orasse, se você tem o desejo de contribuir com missões indo ou financeiramente ou até em oração, que o Senhor coloque no seu coração agora e a gente fique 1 minuto orando. E depois eu só vou pedir o pastor para orar. Senhor, como é bom ouvir testemunhos acerca do que o Senhor tem feito em todo o mundo, Deus. O teu evangelho não está fixo a um só lugar. O Senhor, de diversas maneiras, tem alcançado pessoas de diversos lugares do mundo. Nós ouvimos hoje testemunho de como isso está acontecendo. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado. Obrigado porque, como igreja, o Senhor nos dá a oportunidade de participar um pouquinho disso, Deus. Podendo contribuir, podendo orar, podendo enviar missionários, Deus. Que o Senhor continue despertando a nós, igreja do Senhor, para enviarmos missionários, para irmos, para orarmos, para contribuirmos para a expansão do teu reino na terra, Senhor. Muito obrigado pela vida da missionária Liz Lopes. Que o Senhor continue abençoando a tua serva com direção, Deus, dando a ela certeza dos próximos passos e um tempo agradável no Brasil enquanto ela estiver por aqui. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos cantar louvores. Convido aqueles que puderem, desejarem, para se colocarem de pé, cantar conosco 2 cânticos nesse momento de louvor congregacional. E, inicialmente, esse primeiro cântico fala sobre nós deixarmos Deus reinar na nossa vida. A Bíblia nos ensina que nós não podemos servir a 2 senhores ao mesmo tempo. Nós precisamos fazer uma escolha. Nós não podemos servir a nós mesmos e servir a Deus. É preciso renunciar. É preciso abrir mão da nossa vontade, do nosso desejo, de acharmos que nós sabemos o que é melhor, porque somente o Senhor deve reinar na nossa vida. Esse texto que nós lemos agora fala sobre isso. Não estar ansioso é saber que quem está no controle é o Senhor e não eu. Então, que esse seja o nosso desafio. Renunciar para que o Senhor possa reinar sobre a nossa mente, sobre o nosso corpo, sobre a nossa vida, os nossos sonhos, porque Ele tem o melhor para nós. Amém? Uma coisa só, meu desejo.
promessa é buscar primeiro o reino do Senhor, o reino dos céus, e todas as coisas serão acrescentadas. Que coisas são essas? São as coisas que nós precisamos. Só que muitas vezes nós queremos coisas que não necessariamente são boas para nós, ou que não necessariamente nós precisamos. Então, que realmente o nosso coração possa estar alinhado com os desejos do Senhor, com os sonhos do Senhor para nós. É muito difícil, mas o Senhor, na sua graça e na sua misericórdia, Ele nos mostra qual é o centro da vontade dEle. E Ele prometeu que estaria conosco. Ele prometeu que Ele não nos deixaria sozinhos nessa jornada. Ele está aqui conosco. Então converse com o Senhor, abra o seu coração. Fale, Senhor, eu preciso de uma mudança nessa área da minha vida. Essa área que eu preciso que o Senhor reine, que o Senhor tenha total domínio. E Ele vai te ajudar a trabalhar ao longo do dia, da semana, talvez anos. Mas você vai ter essa vitória de saber que está nos caminhos do Senhor. Amém? que ele foi no novo e ele não vai deixar de ser. Amém?
Vamos meditar um pouquinho na palavra do Senhor. 1 Pedro, capítulo 5. Convido os irmãos para acompanharem a leitura desse texto curto. 1 Pedro, capítulo 5. Nós vamos ler apenas 2 versículos. O versículo 6 e o versículo 7. 1 Pedro, capítulo 5, versos 6 e 7. Eu vou ler, os irmãos, por gentileza, acompanhem, mesmo assentados. Diz assim o texto bíblico: Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, vos exalte, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Vamos orar mais uma vez? Senhor nosso Deus, se estamos aqui é porque o Senhor nos trouxe, o Senhor conduziu a nossa vida, a nossa história, para que participássemos desse momento. Que momento especial poder ouvir o que o Senhor tem para nos falar. Portanto, abre o nosso coração, Deus, e nos dê entendimento para compreender as maravilhas da Tua lei, da Tua palavra, Senhor. E, ao mesmo tempo, abençoe o expositor do texto bíblico, Senhor, para que não seja a palavra do homem exposta, mas a Tua palavra, Senhor, para a honra e glória do Teu nome e para a edificação do Teu povo. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, nós vamos trabalhar nessa manhã sobre o tema da ansiedade. Mais especialmente sobre o lugar da ansiedade. Todo mundo já passou ou vai passar pela ansiedade em algum momento da vida. Desde o mais novo ao mais velho do nosso meio. Parece que é impossível não viver, ou não passar, ou não experimentar a ansiedade em algum momento das nossas vidas. E a ansiedade se manifesta de diversas formas, gente. Há quem, por exemplo, perca o apetite. Não consegue comer porque está ansioso com alguma coisa. Há quem, o contrário, coma sem parar, porque não consegue parar de comer porque está ansioso. Há quem coma as unhas, quem vai ali e destrói os próprios dedos, assistindo um jogo de futebol, né? Você não sabe se o seu time vai ganhar, você não sabe o final do filme e você vai arrancando os dedos. A ansiedade se manifesta de diversas maneiras na nossa vida. Há quem fique sem dormir, perca o sono da noite. Há quem fique tão triste que não consiga levantar da cama. A ansiedade se manifesta de maneiras diferentes, às vezes em nós mesmos, de maneiras diferentes, dependendo de cada situação. Mas uma coisa é certa, todos nós aqui já passamos pela ansiedade, em algum momento. E nós sabemos a recomendação bíblica, como nós lemos em Mateus capítulo 6. Não andeis ansiosos. Há uma recomendação, há uma clareza na vontade de Deus acerca da ansiedade para nós. Mas, ao mesmo tempo, nós reconhecemos que não conseguimos, na sua plenitude, viver livre da ansiedade. Eu estava vendo uma reportagem do ano passado, 2017. O Brasil é o primeiro colocado no ranking mundial da OMS de transtorno de ansiedade. Sabiam disso? Segundo a OMS, o Brasil é o país que tem o maior índice de transtorno de ansiedade no mundo, irmãos. A pesquisa diz que 5% pelo menos da população já passou por isso ou ainda vai passar. Transtorno de ansiedade. A ansiedade é uma realidade na nossa sociedade. Mas eu quero, nessa manhã, meditar com os irmãos sobre o lugar da ansiedade.
como nós observamos no texto bíblico, muito claro. O texto diz para lançarmos a ansiedade sobre o Senhor, no Senhor. O versículo 7 que nós lemos fala sobre isso. Porque esse é o lugar da ansiedade, irmãos. A ansiedade, essa preocupação, uma preocupação com aquilo que ainda não aconteceu, mas que está prestes a acontecer, ou que pode nunca acontecer, esse espírito de inquietação, de agitação, de medo e dúvidas paralisantes, que nós chamamos de ansiedade, o lugar disso tudo na nossa vida é no Senhor e não em nós mesmos. Parece que Deus é tão bondoso, Ele nos manda não ficarmos ansiosos, mas Ele sabe que a gente vai ficar ansioso. Então Ele diz, lancem a sua ansiedade no Senhor. Lancem no Senhor. E esse é o grande desafio, irmãos. Essa é a grande batalha. É interessante que o contexto desse texto, toda a primeira carta de Pedro, há um tema muito evidente nessa carta. Praticamente em todos os capítulos dessa epístola, Pedro lida com o sofrimento que os irmãos estão passando. As igrejas que Pedro está escrevendo, espalhadas pela Ásia, onde hoje seria a região da Turquia, essas igrejas estão passando, os irmãos, por momentos muito difíceis ali. Perseguições porque eles abandonaram algumas práticas, perseguições porque são cristãos, perseguições porque têm o nome de Cristo em si, e situações de sofrimento que eles estão passando. Por isso, é tão interessante Pedro escrever sobre ansiedade no contexto de sofrimento, porque nós sabemos, a partir da nossa própria experiência também, que quando nós estamos passando pelo sofrimento, a ansiedade é algo que está mais presente na nossa vida. Quando há situações difíceis, tribulações, lutas espirituais, lutas na saúde, lutas na família, parece que isso tudo é uma tentação maior para que a preocupação que nós estamos sentindo se torne um pecado chamado ansiedade, se torne uma desconfiança do agir de Deus. E isso é ansiedade, irmãos. É quando nós esquecemos que nós pertencemos a Deus, e esse Deus que é poderoso está cuidando de toda a nossa vida, e de que não existe nada que aconteça fora do controle do nosso Deus. Quando nós nos esquecemos disso, nós então ficamos ansiosos. O lugar da ansiedade, irmãos, não é sobre nós mesmos. O lugar da ansiedade é sobre o Senhor. O texto está muito claro para nós, ele diz, lancem a vossa ansiedade sobre o Senhor. É interessante que Pedro usa uma palavra que dá a ideia de jogar fora, de arremessar com esforço, de tirar de você. É uma palavra mais forte do que entregar, por exemplo. Entregue a sua ansiedade no Senhor. A ideia que Pedro está trazendo para nós é você precisa lançar, você precisa tirar de você e colocar sobre o Senhor a sua ansiedade. Esse exercício árduo que nós precisamos nos acostumar a fazer para que nós estejamos livres, ou estejamos em paz, ou estejamos com o coração tranquilo, livre da ansiedade em meio às dificuldades da vida. Agora, para que nós possamos lançar a nossa ansiedade no Senhor, é preciso 2 exercícios espirituais. 2 exercícios. E eu quero expor esse texto e tirar essas 2 lições para nós. Observe o versículo 6, queridos. Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, vos exalte. O primeiro exercício, para que a gente consiga lançar a nossa ansiedade sobre o Senhor, para que a gente consiga tirar de nós essa preocupação e colocar isso aos pés do Senhor,
é o exercício da humilhação. É interessante demais como esse versículo 6 está ligado ao versículo 7. Como a humilhação está ligada ao exercício de se livrar da ansiedade, irmãos. Observe o verso 6, ele diz: humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus. Toda vez que aparece esse termo, poderosa mão de Deus, principalmente no Antigo Testamento, isso se refere a quando Deus age poderosamente age em favor do seu povo poderosamente. Então, quando Deus libertou o povo de Israel da escravidão do Egito, sob o maior império da época, Deus usou e libertou o povo com mão poderosa. Essa é a linguagem bíblica. Quando Deus age em favor do seu povo, quando tudo parece estar perdido, Deus age com a sua mão poderosa. E Pedro, lembrando desse aspecto do poder de Deus, ele traz e ele diz: humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus. Irmãos, para que possamos lançar a nossa ansiedade sobre o Senhor, é preciso nos humilharmos. Humilhar em que sentido? Reconhecendo que não está em nós a capacidade, o poder, a condição de efetuar a mudança e de suprir as nossas próprias necessidades. Isso é humilhação. Isso é humilhação. É isso que Deus quer que a gente aprenda a cada dia. Eu não tenho as coisas que tenho porque simplesmente eu trabalho, irmãos. Eu tenho as coisas que tenho porque Deus me dá isso através do meu trabalho. Entendem a questão? Eu não tenho as minhas posses, os meus bens, a minha família, simplesmente porque eu sou trabalhador, porque eu sou assim, porque eu sou um bom pai de família. Não, irmãos. Eu tenho tudo isso porque o Senhor está edificando, está abençoando, está estendendo as suas mãos graciosas, abençoando a minha vida. Portanto, quando nós nos depararmos com situações difíceis e que produzem em nós ansiedade, nós devemos nos humilhar dizendo ao Senhor que nós não somos capazes e que, portanto, precisamos do Senhor, precisamos do agir do Senhor. É tão interessante quando nós não temos, por exemplo, dinheiro para pagar uma conta. E aí nós oramos ao Senhor pedindo: Senhor, Tu sabes, eu não tenho condição de fazer isso. Eu não tenho condição. Se o Senhor não fizer, eu não tenho como fazer. Talvez você já tenha passado por isso. E parece que quando a gente tem o dinheiro na mão, a gente nem se lembra que é o Senhor quem está suprindo isso. Não é? A gente simplesmente paga a conta. Às vezes nem agradece que o Senhor tem dado essa condição. Então, o exercício de tirar a ansiedade de nós, essa preocupação extrema com o que há de vir, para que nós possamos fazer isso, irmãos, tirar a ansiedade de nós e colocarmos a ansiedade sobre o Senhor, é preciso declarar a nossa dependência, a nossa pequenez, a nossa insuficiência, a nossa falta de poder, a nossa falta de sabedoria para resolver as coisas. Senhor, eu não consigo, eu não sou sábio o suficiente para lidar com essa situação. Que o Senhor venha com a sua poderosa mão, promovendo esse livramento. Eu não consigo sozinho. Essa ideia de se humilhar diante do Senhor. Porque há um princípio bíblico estabelecido em toda a Escritura. E o princípio bíblico é no versículo 6, que diz... Aliás, no versículo 5, irmãos, que diz assim: Deus resiste aos soberbos, contudo aos humildes concede a sua graça. Esse princípio bíblico está recheando as Escrituras de capa a capa. Deus, Ele dá graça àquele que se humilha, mas ao soberbo, aquele que quer viver independente dele, o Senhor resiste, o Senhor endurece o coração. Portanto, irmãos, para lançarmos a nossa ansiedade sobre o Senhor,
é preciso reconhecer que não somos tão bons assim. Não temos tantas capacidades. Não está em nós a força necessária para vencer. Precisamos nos humilhar diante do Senhor. Talvez você esteja lutando com alguma ansiedade, com algum problema muito sério. Isso tem perturbado a sua vida. Isso tem te tirado o sono, tem feito os cabelos da sua cabeça caírem mais rápido. Eu quero dizer para você, humilhe-se diante do Senhor. Reconheça que Ele é que tem a mão poderosa. Ele é quem pode te libertar. Ele é quem pode agir com poder. Se humilhe diante do Senhor. O exercício da humilhação, tão necessário para nós, tão contrário à ideia do mundo. O mundo não prega humilhação. O mundo prega independência. O mundo prega autoconfiança. Seja autoconfiante. Confie em si mesmo para resolver isso. Mas a palavra do Senhor diz, confie no Senhor. Não confie em si mesmo. Confie no Senhor. O exercício da humilhação. Mas o texto continua, irmãos. Ele diz, versículo 6, humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno vos exalte. A ideia é que o Senhor vai, no tempo dele, no tempo oportuno, mudar o quadro, se Ele quiser. A ideia desse tempo oportuno, em 1 Pedro, geralmente está ligada à volta de Cristo, a um futuro glorioso. Irmãos, se nos humilharmos aqui, com certeza, seremos exaltados um dia na presença do Senhor. Há uma promessa de Deus para nós. Talvez isso não aconteça na nossa vida aqui. Talvez os irmãos que receberam essa carta pela primeira vez, ali mais ou menos no ano 60 depois de Cristo, que estavam passando por muitas dificuldades, continuaram sofrendo o resto da vida, irmãos. Talvez isso não mudou, porque nós sabemos que a perseguição ao cristianismo só foi aumentando desde o primeiro século. Eles não encontraram esse tempo oportuno enquanto estavam vivendo, mas ainda assim, a necessidade de nos humilharmos diante do Senhor, porque em tempo oportuno Ele irá nos exaltar. O segundo exercício espiritual que nós precisamos fazer, e aí o versículo 7 vai dizer, lançando então, como a ideia de humilhai-vos, como que nós nos humilhamos, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade. E aí vem o nosso exercício espiritual, porque Ele tem cuidado de vós. É o exercício da fé. É o exercício da fé. Há um exercício de nos humilharmos, lançando sobre Deus a nossa ansiedade. Mas há um exercício de fé. Por quê? Porque quando nós lançamos a nossa ansiedade sobre o Senhor, Ele cuida de nós. E o texto diz, porque Ele tem cuidado de vós. Quando nós encontramos a nossa ansiedade e lançamos a nossa ansiedade sobre o Senhor, nós temos que fazer um exercício de fé no nosso coração, porque a Bíblia é clara ao dizer que Deus tem cuidado de nós. Cuidado de nós. Se nós pegarmos um papel, escrevermos o que Deus cuidou de nós hoje. Por exemplo, nós acordamos. Se você acordou hoje, isso é reflexo do cuidado de Deus. Se você conseguiu dormir bem, nossa, Deus tem cuidado. Você acordou com saúde para vir à igreja, para vir cultuar ao Senhor, Deus tem cuidado. Você acordou e encontrou a sua família viva, Deus tem cuidado. Você acordou e foi ao mercado e comprou um pão para tomar café da manhã, Deus tem cuidado. Você acordou, foi ao mercado, tomou café da manhã e fez ali a sua meditação diária com o Senhor, orou ao Senhor, Deus tem cuidado. Deus tem cuidado de nós. Isso é uma verdade em toda a nossa vida, em todo o tempo.
Por isso, irmãos, precisamos lançar a nossa ansiedade sobre o Senhor, porque Ele tem cuidado de nós em todas as situações, em todo momento. Ele é o Deus poderoso. Ele é o Deus poderoso. O exercício da fé é muito interessante, irmãos, porque a fé é acreditar em algo que não se vê, não é? Nós, passando pelo sofrimento, passando pela dificuldade da vida, passando por aquele problema na família, nós entregamos, nós lançamos a nossa ansiedade no Senhor, certos de que Ele cuidará de nós. Mas às vezes nós não vamos enxergar isso com os nossos olhos humanos. Às vezes, quando nós entregamos a nossa ansiedade sobre o Senhor, parece que fica ainda mais difícil. Talvez quando você entregue a sua ansiedade diante do Senhor, a conta não será paga sozinha. Você ainda vai ter aquele problema para resolver com seu cônjuge. Você ainda vai ter aquele problema no trabalho. A saúde não vai melhorar simplesmente porque você fez o exercício de fé em lançar sobre o Senhor a sua ansiedade. Mas aí que está, irmãos, o grande desafio da ansiedade, que é: lance a ansiedade porque Deus tem cuidado de vós. E isso, o cuidado de Deus, ele está acima do que nós entendemos, do que é o nosso próprio cuidado. As maneiras que Deus cuida de nós são, às vezes, muito mais altas do que nós pensamos do que é o próprio cuidado conosco. Às vezes, irmãos, o sofrimento que Deus está proporcionando sobre a nossa família, sobre nós, é o meio que Deus está trabalhando o nosso caráter, o nosso coração, a nossa esperança, provando a nossa fé, para que nós possamos olhar para Ele, para que nós possamos dedicar a nossa vida a Ele, ainda que nada esteja acontecendo bem em nossa vida. Nós temos casos enormes, irmãos, muitos casos nas Escrituras de gente que passou por sofrimento para ser aperfeiçoado. Para ser aperfeiçoado. Nós temos o exemplo de Jó. Lembram-se de Jó, o sofrimento que Jó passa para ser aperfeiçoado. Nós temos o exemplo de Abraão. Irmãos, quanto tempo andando, peregrinando, sem receber a promessa de ter um filho. A sua esposa já estava idosa. Ele já estava idoso, sem forças, sem plenitude física para conseguir ter filhos. Mas Deus trabalhou o caráter de Abraão com a aprovação, com a dificuldade. Portanto, irmãos, a ansiedade está aí. A ansiedade bate à nossa porta. São muitas as preocupações. É o que eu tenho que fazer, a planilha que eu tenho que completar lá no meu trabalho. É a briga que eu tive com a minha esposa, com o meu marido. É a prova que eu vou fazer semana que vem na escola, na faculdade. É a minha saúde, aquele resultado daquele exame que eu fiz semana passada. É aquela consulta que eu preciso. Será que, como será o amanhã? Será que vai dar certo isso? Será que esse meu plano vai funcionar? Será que eu vou conseguir criar os meus filhos na presença de Deus? E será que Deus vai me enviar para o campo missionário? Ansiedades, irmãos. Coisas que vêm surgindo e que podem se tornar pecado em nossa vida. Há muitas pessoas tratando a ansiedade simplesmente como uma doença, sendo que ela é um exercício espiritual, na maioria das vezes. Veja, não se deixe levar pela ansiedade, porque há uma promessa de que o Senhor tem cuidado de vocês. Lancem sobre Ele as vossas ansiedades. Lancem sobre o Senhor. Eu não sei o que é que tem produzido ansiedade sobre vocês. Eu não sei. Às vezes é a preocupação com os filhos. Pode ser a preocupação no trabalho. Pode ser a falta de trabalho. Tantas coisas, irmãos. Mas depositem sobre o Senhor. Entreguem ao Senhor. Porque Ele tem cuidado de vós. Peguem as palavras de Cristo. Não andeis ansiosos
por coisa alguma. Aplique essa palavra no seu coração. Aplique isso de verdade. Pratique essa palavra no seu coração. E Deus vai te abençoar grandemente. Talvez as coisas não mudem, mas há uma certeza de que nada foge das mãos poderosas do Senhor. Nada, nada foge ao seu controle. Vamos orar e em seguida nós vamos cantar o hino Deus cuidará de ti, para que esse hino fique no seu coração. Quantas vezes nós precisamos fazer essa oração? Nós precisamos relembrar a nossa alma. Nós precisamos relembrar o nosso coração que Deus tem cuidado de nós. Vamos orar. Senhor, como é difícil às vezes lançar sobre Ti a nossa ansiedade. Nós reconhecemos a nossa fraqueza nisso, Deus. Nós reconhecemos que muitas vezes a ansiedade fica em nosso coração, instalada em nossos pensamentos, em nossa vida, produzindo tristezas, Deus, produzindo até mesmo doenças em nós. E pedimos auxílio do Senhor, pedimos capacitação do Senhor, pedimos a intervenção do Senhor, Deus. Pedimos que o Senhor haja com mão poderosa sobre as nossas vidas, sobre as nossas famílias, sobre os nossos relacionamentos, Deus, sobre aquilo que tem produzido ansiedade em nós. Que o Senhor haja de maneira poderosa, Deus, trabalhando especialmente no nosso coração. Ó Senhor, eu sei que tem irmãos aqui nesta manhã, gente que tem passado por muitas dificuldades e lutas, Deus, e sofrimentos. Mas eu quero, junto com os meus irmãos, nos humilharmos diante de Ti, Deus, e lançar sobre o Senhor a nossa ansiedade, Pai. Assim, recebe a nossa oração, o nosso pedido de ajuda nesta manhã, para a honra e glória do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Deus cuidará de ti. Vamos ficar em pé para cantar essa canção. Cante com fé, cante relembrando, cante essa verdade para o seu coração e aproveite esse momento para entregar a sua ansiedade ao Senhor. Não desanime seu coração, Deus velará por ti. Põe tua angústia na sua mão, Deus cuidará de ti. Deus cuidará de ti, por toda a vida, na dor, na lida, sim, não te deixará. Deus cuidará de ti. Nas horas negras de angústia e dor, Deus velará por ti. No doce abrigo do seu amor, Deus cuidará de ti. Deus cuidará de ti, por toda a vida, na dor, na lida, sim, não te deixará. Deus cuidará de ti. Quando em tristezas e provações, Deus velará por ti. Das amarguras e tentações, Deus cuidará de ti. Deus cuidará de ti, por toda a vida, na dor, na lida, sim, não te deixará. Deus cuidará de ti. Seus ternos braços te estende bem, Deus velará por ti.
Deus cuidará de ti por toda a vida, dona linda, sim, não te deixará. Deus cuidará de ti. Amém. Amém. Que nessa manhã os irmãos saiam depositando, entregando, lançando a ansiedade ao Senhor, porque Ele tem cuidado de vós. Vamos orar, encerrando o nosso culto público. Fica o convite para a nossa escola bíblica após o nosso culto. Todos estão convidados, tem sido uma bênção que os irmãos possam ser edificados e edificarem participando das nossas aulas. Você que nos visita, você é muito bem-vindo. Tem 5 classes, você pode escolher a classe que você quer participar nesta manhã. Vamos orar. Pedir para o Marcos orar encerrando o nosso culto. Em seguida, impetrarei a bênção. Senhor, obrigado por esse dia, obrigado porque a gente teve essa oportunidade de ouvir a mensagem do pastor Vinícius. O Senhor conhece os nossos corações, o Senhor sabe aquilo que nos traz angústia, ansiedade. E eu te peço perdão porque muitas vezes a gente racionaliza demais isso e tira essa humilhação que devemos ter em Ti, ó Pai. Eu peço que o Senhor trate os nossos corações, trate a nossa mente também. Não nos deixe nos afastarmos de Ti por causa de nossas angústias, ó Deus. Em nome de Jesus, Deus. amém. Amém, amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão do Santo Espírito de Deus, seja com todos vós e com todo o povo de Deus que passa por sofrimentos em toda a terra. Não somente hoje, que a graça e o amor e a comunhão do nosso Deus seja com vocês, mas até a volta bendita e gloriosa do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, amém, amém. Sentai-vos.